Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Agência X3, eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Como você vai fazer a criação de conteúdo de valor para sua marca, para sua empresa ou para sua imagem pessoal. Tudo isso é muito relevante nos dias de hoje e o conteúdo é a base de toda estratégia de marketing digital. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui na Agência X3 e vamos para o vídeo. Bom, quando nós falamos de conteúdo, nós estamos falando do que é mais importante para que as pessoas confiem naquilo que você está fazendo. Então, como eu vou garantir que aquela pessoa que eu estou contratando o serviço realmente conhece ou sabe ou consegue entregar o resultado que eu estou esperando? Se a pessoa que gera conteúdo consegue explicar de uma maneira fácil, de uma maneira que eu consiga entender, e isso faça total sentido para mim, a ponto de eu ter ela como referência, isso vai fazer com que sempre que eu quiser comprar alguma coisa, eu tenha essa pessoa como a pessoa certa para que eu consiga chegar no meu objetivo ou resolver o meu problema. Então, sempre quando nós falamos de conteúdo, esse é o papel do conteúdo, qualificar a pessoa, tá? Qualificar o seu potencial cliente. Então, conteúdo é sim uma estratégia do marketing digital que vai fazer total diferença para a sua empresa. Então, quanto mais conteúdo a sua empresa produzir, mais relevância ela vai gerar. Mas é gerar qualquer tipo de conteúdo? A resposta é não. Você precisa fazer um planejamento estratégico. Você precisa identificar quais são as principais palavras-chave, os termos que as pessoas estão procurando em relação ao seu serviço. Então, utiliza ferramentas como Search Console, como planejador do Google Ads. Todos eles vão te mostrar quais são os volumes de busca em relação àquilo que você oferece. Então, quando você for criar o seu conteúdo, tenha noção do que as pessoas estão pesquisando. Porque imagina você criar um conteúdo que é muito legal, muito relevante, só que ninguém vai assistir. Você só perdeu tempo para produzir aquilo. Então, o que você precisa entender é que para o conteúdo realmente dar match, ou seja, fazer com que as pessoas realmente se engajem com ele, precisa ser um conteúdo que as pessoas estão procurando primeiro. Então, gere um conteúdo que vai gerar valor para quem está buscando por ele. Isso é a principal estratégia que você tem que definir ali quando você for criar os seus primeiros vídeos, ou infográficos, ou conteúdo escrito. Então, analisa. As pessoas estão buscando? Tem demanda? Tem muita concorrência? Então as ferramentas que eu listei para você, como o SEMrush, o Google Planejador de Palavras-Chave, eles vão te dar essas informações. Então é só entrar ali e ver realmente o que está sendo buscado e qual é a concorrência dele. E aí você vai ter uma noção do que você pode produzir. Outra coisa que é muito importante, você precisa conhecer o seu público-alvo. Então quando eu falo de conhecer o seu público-alvo, quais são as dores? Quais são as motivações dessa pessoa para comprar aquilo que você está oferecendo? O que essa pessoa está buscando para a vida dela? Quais são os desejos dela? Então, todas essas informações você precisa entender antes de produzir o conteúdo, porque a linguagem que você vai utilizar ela é moldada para aquele público específico. Então, é importante conhecer o seu público, porque a maneira como você vai se comunicar com ele importa. Se o seu público ele é um pouco mais velho, você não vai ficar falando na gíria com ele. E da mesma forma, se o seu público for mais jovem, você não vai falar de uma maneira mais sofisticada, mais antiga com essa pessoa. Por quê? Você não vai se conectar com ela, não vai gerar uma conexão. Então, entender o seu público vai fazer com que o seu vídeo faça mais sentido para ele. Então, faça isso, faça um estudo das palavras-chave, faça um estudo do seu público e aí sim faça a roteirização. O seu vídeo ele precisa ter um começo, meio e fim. Eu estou falando do vídeo aqui porque é o tipo de conteúdo mais usual. Porém, você também pode fazer o artigo, e o artigo também tem o começo, meio e fim. Você pode fazer um PDF, que também tem começo, meio e fim. Então você precisa ter um roteiro, você precisa ter um caminho que você vai seguir. E tudo isso vai facilitar para você ter uma linha de raciocínio mais adequada para o público que você está querendo atingir. Então, se você quer gerar um conteúdo de valor, esses são os 3 principais pontos para você ter bons resultados. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se inscreve aqui no canal da Agência X3 e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!